Olá, estamos mais um encontro aqui das nossas aulas, que são transmitidas para você, para que você aprenda um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre o ensino teológico. Eu sou o professor Ricardo de Lima, professor aqui no Instituto e Faculdade EDUC, e estamos, neste momento, vamos estar transmitindo a aula do conteúdo de Teologia Prática e Evangelismo. Então eu quero te fazer um convite que você possa compartilhar essa aula, que você possa estar acessando as redes sociais do Instituto e Faculdade EDUC e também vindo até o Instituto e Faculdade EDUC para ficar conhecendo os nossos cursos. Esse curso que nós vamos estar ministrando a aula é o CFTM, Curso Livre de Teologia, Ensino nível médio, certo? Nível médio. Então você poderá estar fazendo o nível básico e também o nível médio na sequência. Então, você é o nosso convidado a estar participando como aluno aqui do Instituto e Faculdade EDUC. Bem, antes de iniciarmos com a aula, quero apresentar-me, como eu já falei, meu nome é Ricardo de Lima, sou pastor titular da Missão Evangelística Vida Abundante em Cristo, onde nós estamos realizando um trabalho de missões urbanas e evangelização dentro da cidade de Paranaguá, em centros terapêuticos e atendendo também aos moradores em situação de risco nas ruas. E o nosso objetivo é tentar fazer com que o Evangelho seja colocado em prática através do trabalho de evangelização. Bem, o conteúdo da matéria que nós vamos estar ministrando, Teologia Prática e Evangelismo, é muito importante a gente entender que existe uma contextualização histórica dentro dessa questão da teologia prática, principalmente. Se a gente for olhar a igreja primitiva, os primórdios, a primeira geração de cristãos, a geração dos apóstolos, como nós falamos, a doutrina dos apóstolos, o que Jesus ensinava a eles era a prática do evangelho. E aí nós podemos substituir a palavra evangelho por teologia, porque o conhecimento que eles tinham a respeito de Deus, acerca de Deus, vinha da Torá, os discípulos de Jesus Cristo, porque a maioria deles era familiarizada com as tradições judaicas, com o ensino judaico, e além da questão dos ensinos do judaísmo, eles também começaram a aprender acerca do Evangelho do Reino, que foi ensinado por Jesus Cristo a eles durante o período do seu ministério de 3 anos e meio. Quando Jesus ascende aos céus, e eles recebem o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles começam a colocar em prática o Evangelho do Reino, ou o Evangelho que lhes foi passado, ensinado. E com isso, eles vivem na prática o Evangelho. E aí, aquilo que eu falei, substitui a palavra Evangelho por teologia. Começa aí a teologia prática, que foi ensinada, a se tornar a teologia na prática, certo? Ou a prática da teologia. Então isso é muito importante a gente compreender. Daí quando começa, em algum momento, a surgir os apologistas, que há a defesa da fé cristã, porque havia algumas contestações de alguns movimentos contraditórios, entre eles os gnósticos, que não criam que Jesus pudesse ser 100% homem, 100% Deus. Eles não tinham essa compreensão, então eles contestavam, e aí a partir do momento que começam a ser elaboradas ideias, começam a ser elaborados ensinamentos doutrinários a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, vai aos poucos sendo deixado de lado a prática da teologia ou a teologia prática e parte para o caminho da apologética ou da defesa da fé. E isso vai ao século I, II, III. E quando chega no momento que nós, vamos dizer assim, um momento patrístico, o momento dos pais da igreja, o momento de Agostinho, Santo Agostinho e tantos outros que poderíamos enumerar, essa teologia ela vai se prender um pouco dentro de teorias, vai se prender mais em estudos dentro de mosteiros e vai ficar preso ali dentro por um bom tempo. Aí nós vamos entender dentro dessa contextualização histórica que o que é teologia prática? Nada mais é do que a fé cristã expressa em obras, sejam elas internas, o que eu realizo para que eu me fortaleça e o que realizo para fortalecer os meus irmãos da fé, como externa, serviço
para que eu possa servir as pessoas. Porque algo que nós precisamos entender, a teologia prática ou a prática da teologia, o que nós realizamos é realizado não para mostrar que somos salvos, que queremos a salvação, certo? Não é para mostrar que queremos a salvação, é para mostrar que já estamos salvos, que somos salvos e por isso realizamos, né, essa teologia prática ou a prática da teologia. Algo interessante também que poderíamos colocar, que é o propósito da teologia, a teologia prática, ela vai querer tornar a teologia em si, né, algo que muitos às vezes têm medo de dizer, teologia esfria a fé. Não, ela não esfria, pelo contrário, ela fortalece a sua fé. A teologia te ajuda, né, para que você possa aperfeiçoar-se na questão da sua fé e na questão do serviço. E essa teologia, quando você insere ela na sua vida, você vai viver ela. Certo? É como está aqui na minha camisa, aqui, se você pode ver, teologia se vive. Então, teologia não é algo preso às quatro paredes, não, é algo que nós aprendemos para colocar em prática. E a teologia prática, ela vai fazer isso, vai fazer com que a teologia se torne algo normal no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento devocional conosco mesmo e também com o próximo. Certo? Então é muito importante a gente entender isso, que a teologia prática vai fazer com que a gente esteja familiar a esse termo e a tudo que envolve a expressão teologia. Ok? Agora, dentro da perspectiva histórica, como eu falei aqui, dei um breve resumo ali da igreja primitiva, a história vai mostrar que aproximadamente 1000 anos a cultura, o ensino, a educação, ela fica presa a uma instituição apenas, certo? Uma instituição religiosa que predominou, que na época era a Igreja Católica Apostólica Romana, e durante o ano 476 depois de Cristo aproximadamente, até o ano 1517, quando vem a Reforma Protestante, mas um pouquinho antes, porque teve os pré-reformadores, todo o conhecimento ficou preso dentro de mosteiros, como eu já disse, né? E isso fez com que a humanidade entrasse num período que a história chama de 1000 anos de trevas. E esse 1000 anos de trevas, ele é rompido a partir da Reforma Protestante e do Renascimento. Mas a gente vai ter uma noção maior, uma sistematização maior dessa teologia prática com Friedrich Schleiermacher. Ele se preocupa com a organização do conhecimento teológico. E aí ele tenta sistematizar esse conhecimento com base no quê? Na experiência, na prática, certo? Então, ele vai mostrar que a teologia prática em si, ela apenas sistematizou o que já existia, então ela não produziu. Então ela sistematiza para que as pessoas tenham acesso à teologia e coloca em prática, aplica essa teologia, certo? Então o Schleiermacher, ele vai dizer que a teologia prática, ela em si não produz, ela está sistematizando aquilo que já existe para que seja colocado em prática. Tá? Então é aquilo que Jesus Cristo passou lá quando ele anunciou o Evangelho do Reino aos seus discípulos, aos apóstolos, e isso foi sendo passado para a igreja, e em algum momento se perdeu, como eu falei, nesse período de 1000 anos de trevas, foi resgatado, mas não havia sido sistematizado. Então, Schleiermacher, ele vai sistematizar para que assim seja colocado em prática. Então essa é uma perspectiva histórica que a gente pode colocar. Algo interessante que a gente pode colocar também para os nossos dias, dentro dessa questão da teologia prática, é que a teologia prática é a mensagem em ação. É você falar de amor, mas praticar o amor. É você entender que quando você diz de amar o próximo, amar não é um sentimento, amar é uma ação, é um verbo, certo? O amar, ele não é um substantivo, amar é um verbo. O amor, ele precisa ser colocado em prática. E quando a palavra de Deus, ou a mensagem, ou a teologia nos mostra dessa questão de vivermos o Evangelho, significa que pregar
tem que ser coerente com o que viver. A teologia prática vai nos passar isso, certo? E a gente não age, não por uma questão de ativismo, na preocupação de fazer, de mostrar que está fazendo. Não. Nós fazemos porque aquilo que eu falei, vem a maturidade em nós, mostrando que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e essa maturidade mostra para mim, através da própria Espírito Santo, de que eu sou um salvo. E por ser um salvo, eu realizo, certo, a prática da teologia e eu vivo a teologia prática. Ok? Certo? A gente não faz para ser, em outras palavras. Nós fazemos porque somos. Certo? Nós fazemos porque somos. Isso é um fundamento muito grande na teologia prática. É você ter a convicção de quem você é e aí ter a certeza que você está fazendo por quem você é e não para ser. Né? Porque a partir do momento que alguém faz para ser, ele está fazendo uma barganha, uma troca. E isso não é evangelho do reino. A partir do momento que alguém faz porque é, entendeu? Aí sim significa que ele tem a essência de Cristo nele e por isso ele faz. É isso nos nossos dias, é essa contextualização dos nossos dias que nós precisamos ter sobre a teologia prática. Dentro da teologia prática, nós temos que entender o seguinte, que existem alguns aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, ela vem fazer a junção da ortodoxia, que são as doutrinas, o ensinamento, com a ortopraxia, que é a prática. É aquilo que eu falei, é muito importante estarmos dentro das quatro paredes, aprendermos, mas se ficar apenas aqui, nós não vamos conseguir atingir o êxito daquilo que nós aprendemos, porque será um conhecimento que ficará conosco, que apenas utilizaremos em algum momento para demonstrar nossa vaidade, né, de conhecimento, e na realidade a teologia prática, ela vai mostrar que você precisa aprender, se encher para esvaziar-se na prática, para que daí você receba mais, se enchendo e se esvaziando. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas querem adquirir conhecimento, se encherem de conhecimento, mas quando precisam viver a prática desse conhecimento, não se esvaziam dele e aí acabam ficando cheias. Pessoas que ficam, às vezes, saturadas, ficam abarrotadas de conhecimento e esse conhecimento acaba pesando sobre elas e são pessoas que não produzem para o reino de Deus, porque elas se tornam pesadas num sentido figurado, né? Porque vão acumulando o conhecimento, mas sem compartilhar, sem repartir fora do ambiente igreja, congregacional. E Jesus disse que nós temos que sair desse ambiente. E isso não é para um grupo de pessoas, não é para uma pessoa, não. Esse é algo para todo o cristão, para todos nós. Todos nós precisamos compartilhar a mensagem de Cristo. Algo interessante que também a teologia prática vai nos mostrar, ela vai nos ajudar, aquilo que eu falei, né, da questão do próximo no começo, na nossa comunhão, certo? Com os nossos irmãos, a koinonia, e também no nosso relacionamento com a comunidade. Vamos entender, nós vamos nos relacionar com a comunidade porque nós somos luz e a gente não pode se esconder. A gente não vai se relacionar com a comunidade única e simplesmente para querer demonstrar que temos força, poder. Não. Nós vamos nos relacionar com a comunidade para mostrar que nós estamos aqui para servir, certo? E não simplesmente para mandar ou para ser servido. Então é muito importante isso. A teologia prática também, ela vai refletir sobre a prática teológica, né? Sobre o nosso contexto de vida. Então pense o seguinte, tudo aquilo que você vai aprender, tente analisá-lo sobre o teu contexto de vida. E não compare o seu contexto de vida, o seu contexto onde você mora, a casa que você vive, a igreja onde você frequenta, certo? Não compare isso com o da outra pessoa. Porque cidades têm situações diferenciadas, bairros têm situações diferenciadas, casas, famílias têm situações diferenciadas e nós precisamos compreender e entender que então aí a teologia prática vai nos ajudar nessa prática teológica, mas dentro do contexto de vida que nós temos, certo?
Continuando com os aspectos fundamentais, eu quero aqui fazer algo anterior a Schleiermacher, que é sobre John Wesley. Eu gosto muito de John Wesley porque, se nós formos olhar, comparar a história da França e da Inglaterra, a França, ela teve um movimento chamado Revolução Francesa, que foi algo assim que rompeu, né, com o status quo, mas que trouxe sangue, derramou sangue, que trouxe uma situação de dificuldade para aquela nação. E a Inglaterra estava prestes a passar por aquilo, mas por causa de alguns jovens senhores, como John Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield, que começaram a formar um movimento chamado metodismo e criar os clubes santos, começaram a buscar em oração, a clamar e receberam, né, a experiência do coração abrasado. E o que essa experiência fez para eles? Fez com que eles anunciassem e vivessem o evangelho do reino através desse movimento chamado metodismo, certo? E isso transformou toda uma nação. A Inglaterra teve, podemos assim dizer, um livramento de não passar por a mesma revolução sanguinária que passou a França por causa do avivamento ocasionado através da vida de John Wesley e seus amigos. Então, John Wesley, ele, né, é uma geração após a Reforma, né, um período pós-reformador, século XVIII, ele começa a enxergar, né, e fazer uma junção daquilo que se aprendeu da ortodoxia, porque ele era de origem da igreja anglicana, então ele tinha o conhecimento da ortodoxia, mas ele vem e traz, né, a prática através desse movimento, né, do metodismo, a ortopraxia, gerando uma influência que faz sentir até os dias de hoje no movimento metodista, e eu posso dizer assim porque eu já fiz parte, né, desse movimento metodista, né, foi onde eu iniciei minha jornada da fé, então eu conheço muito bem esse movimento e sei que é um movimento abençoado e que tem a influência de John Wesley apenas em não viver o evangelho, né, dentro das quatro paredes, só na ortodoxia, mas viver também na ortopraxia, quer dizer, na prática daquilo que se aprende. E aí o que acontece? John Wesley fez tudo isso, mas não elaborou. Schleiermacher, ele vai e sintetiza esse trabalho da teologia prática de John Wesley e escreve essa teologia prática e coloca, né, daí sim, de forma sistematizada para que as pessoas venham compreender. A partir deles aí, né, todas as obras, todos os trabalhos de teologia prática daí escritos, cada um, claro, dentro de uma visão, dentro de uma concepção de correntes teológicas que existem aí, né, algumas correntes teológicas. O que nós poderíamos colocar que faz parte da teologia prática? Algumas divisões da teologia prática. Primeiro, a teologia prática em si, né, ou a prática da teologia, o ministério da igreja, entendendo que aqui a palavra ministério da igreja não significa, porque nós temos às vezes a noção de que ministério é aquilo que acontece lá em Brasília, né? Os ministros com seus carros oficiais, com seus seguranças, ganhando altos salários. Não. Ministério no sentido bíblico da palavra significa servir. Maior, se você é maior, você precisa servir o menor. Certo? Então, é o ministério do serviço. Ou poderíamos colocar também a diaconia, como está ali relacionado, e mordomia cristã. Então veja que a teologia prática vai nos ensinar a servir a Deus, servir ao próximo, servir a nossa família, servir aos irmãos da igreja. Nós vamos aprender a servir. A homilética é, na realidade, também da teologia prática, por quê? Porque ela é a transmissão, né? É a forma como você transmite a mensagem do evangelho. Missões é alguém que vai sair da sua área, certo, de conforto, do seu local, e vai para fazer um trabalho diferenciado, seja numa outra nação, seja na mesma nação, mas numa outra cultura, ou seja, até dentro da sua própria cidade, mas atingindo a grupos específicos. Vou abrir aqui um parênteses. Nosso propósito é trabalhar, nós da Missão Evangelística Vida Abundante Cristo, é trabalhar com missões urbanas. Então nós vamos pegar grupos específicos de pessoas para fazer o trabalho de evangelização. Correto? Então a gente trabalha com missão urbana. Missão urbana é isso, é você atender
e buscar alcançar grupos específicos de pessoas. Por isso que daí são missões urbanas. Além da missões também a educação cristã, certo? O trabalho de educação cristã também é a teologia prática, faz parte da teologia prática, e o aconselhamento pastoral, entre outras, né, particularidades, também faz parte da teologia prática. Nessa divisão da teologia prática, nós poderíamos colocar o seguinte: a teologia ela tem 3 elementos, podemos assim dizer, macros, que é a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia prática. Vamos lá. Para você entender, a teologia bíblica seria a raiz de uma árvore. Se fosse você está enxergando uma árvore, imagine você enxergando uma árvore. A teologia bíblica é a raiz da árvore, é aquela que deixa a árvore enraizada, é o que poucos veem, certo? É o que quase ninguém vê, está debaixo da terra, mas é aquilo ali que segura a árvore, a teologia bíblica. O tronco é a teologia histórica, que faz com que haja aquela, né, a identidade, né, haja o ligamento, certo? Da teologia, certo? Até a prática, que é o que é a copa, onde estão os frutos. Então veja, você começa com uma teologia bíblica, essa teologia bíblica vai ser conduzida pela teologia histórica até a copa da árvore, levando todos os nutrientes, e assim essa copa da árvore ela vai ser frutífera na teologia prática. O que nós temos que aprender? A Bíblia, certo? A Bíblia, você aprende a Bíblia, você aprende a palavra de Deus, você aprende as doutrinas bíblicas. Aí a igreja, certo, dentro da teologia histórica, né, ela vai levar isso até o indivíduo, que é o elemento que vai realizar a teologia prática. Então começa com o ensino bíblico, a igreja conduzindo isso através de um tronco, para que as pessoas que são os agentes da teologia prática ou a prática da teologia possam produzir os frutos. Então é muito importante que você, líder, você, pastor de igreja, você tenha essa concepção, que você não é o que você pensa, mas é a teologia bíblica que você precisa conduzir, sendo você o tronco, né, e você está firmado nessa teologia bíblica até as pessoas, que são aquelas que estão na copa da árvore, para que elas produzam e deem frutos. Ok? Além da teologia prática, como nós falamos, o conteúdo deste livro, né, desse módulo, fala sobre evangelismo e seus métodos. Primeira coisa que nós precisamos ter concepção: evangelização é uma tarefa de todo cristão, através de 2 métodos, certo? Evangelismo de massa, que são as cruzadas evangelísticas, são os cultos, são os ajuntamentos de pessoas, né? Aonde multidões, poderíamos citar D.L. Moody, Billy Graham e tantos outros, né, que foram pregadores de multidões, né, de várias cruzadas evangelísticas, e que nós vamos perceber que esse trabalho é o trabalho de evangelismo em massa. Mas também existe o evangelismo pessoal. O evangelismo em massa, ele gera também um grande número de frutos. A questão do evangelismo em massa é que se você não tiver um trabalho bem coordenado, bem organizado, aonde você faça o acompanhamento daqueles que foram alcançados pelo evangelismo em massa, você vai poder acabar perdendo, né, essas pessoas. Então precisa ser um trabalho bem organizado, não é apenas chegar lá e fazer um ajuntamento, uma aglomeração e pregar e pronto, não. É você preparar um grupo de pessoas na retaguarda que vão pegar o nome das pessoas, endereço, e um grupo de pessoas que vão fazer um acompanhamento posterior, indo orar na casa dessas pessoas, indo conversar com elas, conduzi-las a uma igreja mais próxima da sua casa, conduzi-las a uma igreja que ensine, né, que dê um ensinamento bíblico. E a partir do momento em que vocês aí começar a integrar essas pessoas, aí começa a realizar, né, o discipular essas pessoas, para que elas venham ter a sua fé fortalecida e assim elas possam ser integradas totalmente, né, ao trabalho da Igreja de Cristo. Então o trabalho de evangelismo de massa, ele não é apenas aquele momento, existe um pré da organização e um pós do acompanhamento. O evangelismo pessoal é algo que pode ser utilizado por qualquer cristão
E eu vou dizer assim, particularmente, que eu acho que a igreja, ela cresceu e cresceu grandemente por causa do evangelismo pessoal. Por incrível que pareça, até a década de 80, metade da década de 80, a igreja ela era 70% a 80% de evangelismo pessoal e 20% de evangelismo de massa. Agora, a partir da metade da década de 80 para cá, nós vamos inverter isso. 70% evangelismo de massa e 30% pessoal. Isso você pode ver o reflexo quando você vai apresentar os visitantes na sua igreja, quando você vai realizar um trabalho que você pergunta quantas pessoas são cristãs aqui, todo mundo levanta a mão, poucas pessoas não são cristãs. Por quê? Porque não é realizado um trabalho de evangelismo pessoal, não há uma evangelização, até há, mas elas têm a cada dia diminuído. E sentindo isso, as agências de evangelização, as agências que trabalham para evangelizar, têm incentivado projetos, campanhas, tipo Eu e Mais Um, Somos Um, cada cristão ganha uma alma, com essas frases assim, tentando incentivar as pessoas a voltarem ao evangelismo pessoal. Por quê? Porque se perdeu um pouco essa prática, até porque as pessoas têm se distanciado um pouco, e poderíamos colocar isso nos dias de hoje, como uma das barreiras para esse evangelismo pessoal, que ao mesmo tempo que você pode evangelizar mandando uma mensagem, você às vezes perde o contato pessoal com a pessoa. Aí se torna um evangelismo virtual, mas não pessoal. Ok? Então é muito importante, por quê? Porque o evangelismo pessoal é o que faz a igreja crescer com qualidade. Certo? O evangelismo de massa, ele também faz a igreja crescer, mas é algo que precisa ser organizado, ser feito um trabalho. Você organizar um trabalho de evangelismo de massa sabendo que você precisa fazer uma programação, Você precisa fazer um projeto antes, realizar o evangelismo e depois ter um acompanhamento para que se avalie, o nível de alcance desse evangelismo de massa. Agora é o seguinte, o desafio de evangelização em 4 palavras. É muito importante a gente saber que nós precisamos ter a noção dessas 4 palavrinhas. Primeiro, vocação. Você foi chamado para a evangelização? Sim ou não? Que tipo de evangelização você foi chamado? Evangelização de massa? Evangelização pessoal? É a pessoa que vai dar o suporte para a evangelização de massa? É a pessoa que vai fazer o projeto dessa evangelização de massa? É a pessoa que vai fazer o acompanhamento depois? É a pessoa que vai estar no operacional dessa evangelização de massa? Então você precisa saber aonde você vai trabalhar dentro dessa questão da evangelização. Certo é que todos os cristãos precisam trabalhar na evangelização. Agora é saber qual é a sua vocação dentro dessa área de evangelização. Então, a primeira questão, vocação, é saber que todo cristão foi vocacionado. Agora você precisa saber para qual área. Jesus falou, ide, é para todos nós. Agora você precisa saber qual área. Segundo, você precisa saber e conhecer o campo onde você está inserido. Se você vai realizar algo, você precisa conhecer o campo. E eu gosto muito de Neemias, porque Neemias não chegou dizendo, quando ele chega lá em Jerusalém, para construir os muros que estavam destruídos, reconstruir os muros que estavam destruídos, ele não chegou dizendo, eu vou chegar aqui e fazer. Não. Ele deu uma volta pela cidade. Ele conheceu como estavam os muros, se era realmente como haviam escrito para ele nas cartas, como estava o ânimo das pessoas, para saber qual estratégia a se montar. Então você precisa conhecer o campo em que você está inserido, o bairro onde você mora, a escola que você frequenta, a faculdade que você frequenta. A partir do momento que você conhece o perfil das pessoas, você precisa montar uma estratégia de evangelização. Questão, qual é a tua meta? Tua meta é simplesmente anunciar a Cristo? Tua meta é anunciar a Cristo e levar as pessoas para a sua igreja? A tua meta é anunciar a Cristo e levar as pessoas para qualquer igreja? A tua meta é só anunciar e levar para a sua igreja e deixar que outras pessoas cuidem? Ou você cuidar e acompanhar? A tua meta depende se for um evangelismo de massa, dentro de onde você está inserido, ou um evangelismo pessoal. Então, por isso que a ferramenta que você for utilizar vai ditar
como vai ser a sua meta também, certo? E o que você quer atingir. E dentro dessas ferramentas, como eu falei, você pode ter uma questão do evangelismo pessoal de massa através de uma pregação, através de um louvor numa praça, você pode fazer através de folhetos, você pode fazer através de mídias sociais, você pode fazer através de ações, né, voluntárias, aonde você vai estar demonstrando a sua fé em Cristo e a sua preocupação com a comunidade que está ao seu redor, lembrando que você não vai fazer isso pensando que a tua salvação vai ser nisso, porque você já é um salvo, por isso você vai fazer. Então é muito importante isso. Dentro da questão da evangelização, tem algumas estratégias que nós precisamos ter. Como eu já disse, saiba qual público você quer alcançar, vá onde as pessoas estão acessíveis, certo? Você às vezes vai bater na casa de alguém, um exemplo, entre aspas, bem simples, e a pessoa está lá descansando, dormindo, você vai bater lá, a pessoa não está acessível. Se possível, agende uma visita na casa da pessoa, faça um primeiro contato com ela, né? Vai mantendo contatos telefônicos até agendar uma visita com você e mais 2 pessoas, um grupo de pessoas na medida do possível, certo? Então você vai poder fazer isso. Aprenda como pensam as pessoas que são o seu alvo de evangelização, é aquilo que nós falamos. Você vai ter que conhecer o campo, saber quem é esse grupo de pessoas que está ali com você. É um grupo de pessoas que faz universitário, é um grupo universitário, é um grupo de pessoas que participa do seu dia a dia, pessoas do seu bairro, é um grupo de pescadores, é um grupo de pessoas que moram em bairros carentes, é um grupo de pessoas que moram em bairro de luxo, é num asilo, é num orfanato, é num centro terapêutico. Procure conhecer qual é o grupo de pessoas que você está querendo alcançar como alvo de evangelização. E olha, seja sensível e aberto àqueles que você deseja alcançar através da evangelização. A evangelização é como se fosse uma consulta médica. Eu sempre digo isso. Principalmente pessoal, a evangelização pessoal, o evangelismo pessoal. Muitas vezes você vai ter que ouvir primeiro, assim como o médico ouve o paciente. Vai pedir a direção do Espírito Santo, a graça de Deus, para que você tenha um diagnóstico e assim você possa ser um instrumento de Deus para alcançar aquela pessoa que você está evangelizando através. Então, por isso que é muito importante você ouvir, ser aberto, sensível. Se você vai chegar na casa de alguém e você sabe que é uma família que está passando necessidade, no mínimo você deve chegar munido de uma cesta básica, de alimento, de remédio, de roupa, seja qual for a necessidade daquela pessoa. Por quê? A carta de Tiago vai dizer bem assim, que a gente pode até chegar assim, Deus te abençoe, irmão, né? Deus vai prosperar a sua vida, e a gente não servir a pessoa, a gente não dar um alimento a ela, certo? Aí seria hipocrisia, nós queremos dizer, Deus te abençoe, e nós não sermos o instrumento de bênção para a vida das pessoas. Por isso nós temos que estar sensíveis o que essas pessoas têm, sentem, desejam e precisam. Agora eu quero fazer aqui um alerta para vocês, antes de encerrarmos aqui essa aula, que existe uma diferença entre evangelismo e evangelização. Evangelismo é um conjunto de técnicas para a evangelização, tá? E evangelização é a ação ou a prática da transmissão do evangelho. Quer dizer, é o evangelizar, é o evangelho em ação, certo? Então, muitas vezes a gente fala assim, grupo de evangelismo. Um grupo de evangelismo seria um grupo que iria montar técnicas para evangelização, correto? Agora, grupo de evangelização é o grupo que vai sair para realizar, né, a pregação do evangelho na prática. Então, por isso que há essa diferença, certo? Evangelismo é um conjunto de técnicas, certo? Para evangelização, e evangelização é a prática, né, de pregar o evangelho, ou o evangelho em ação. Esta é podemos assim dizer, um síntese, né, desse módulo, certo? Do nível médio, teologia prática e evangelismo, lembrando que você pode fazer este curso à distância, você pode fazer ele presencial, certo?
Você pode levar esse curso para a sua igreja e ali montar um núcleo de estudos na sua igreja. Lembrando que o CFTM, o curso de formação teológica ministerial, que é oferecido pela faculdade e Instituto EDUC, tem o nível básico, que são 12 livros, e o nível médio, que também são 12 livros. Cada nível leva no máximo um ano cada um, né? Um ano do básico, um ano do médio. Em 2 anos você tem a formação no nível médio em teologia. Você pode daí depois continuar estudando aqui pelo Instituto de Faculdade EDUC e fazer até o bacharel em teologia. Então, se você quiser, você pode entrar nas redes sociais, né? Ou entrar em contato pelo telefone do Instituto EDUC e Faculdades EDUC, e eu tenho certeza que eles vão atender vocês bem. Nós temos aqui um grupo de excelentes professores, uma direção aqui dedicada já vamos colocar aí mais de quase 20 anos aí no ensino bíblico, certo? E também na teologia, e eu tenho certeza também que muitas igrejas, muitos cristãos, muitos irmãos já têm sido abençoados por esses ensinos bíblicos, ensinos teológicos do Instituto de Faculdade EDUC, e você pode ser mais um aí, eu faço esse convite para você. Até a próxima aula aí, se Deus assim permitir. Se você quiser aí, pode assistir os demais vídeos que tem aqui no canal, né, do Instituto e Faculdade EDUC. Que Deus te abençoe, até a próxima. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas aulas do curso de formação teológica ministerial. Este é um curso sistemático, muito bem elaborado, bem organizado, para você, aluno que estuda presencial ou à distância, possa receber esta revisão de conteúdos com professores que têm abordado assuntos com extrema qualidade em seus ensinos. Olha, eu quero deixar uma dica para você. Não vale a pena só assistir o vídeo. É necessário que você leia o conteúdo, que você aprimore o seu conhecimento com o livro, e assim você vai crescer na graça e no conhecimento. Continue acompanhando o nosso canal, sempre teremos aqui atualizações de todo o nosso conteúdo teológico. Deus te abençoe.